Estupro. Afinal das contas, o que é o estupro? Estupro nada mais é do que um crime que consiste em ter relações sexuais ou praticar atos libidinosos sem consentimento. Milhares de mulheres são estupradas por dia, sendo assim 2 a cada minuto, violando claramente os direitos humanos. Mas não só os direitos humanos, mas também o direito à integridade física e psicológica, o direito à segurança pessoal e o direito ao respeito e dignidade. Mas afinal das contas, você sabe o que são direitos humanos? Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Atualmente no Brasil, também temos a Constituição de 1988, criada para estabelecer e reforçar a ideia do direito de todo ser humano. No Brasil, a taxa média nacional de estupros e estupros de vulnerável foi de 41,4 por 1.000 habitantes, a maioria sendo crianças e adolescentes. Nos últimos 3 anos, a quantidade foi cada vez mais aumentando. No caso de 2021, 63.430 casos foram registrados pela polícia. Em 2022, 74.930 casos. E, finalmente, em 2023, 83.988 casos. O que é muito triste para a sociedade brasileira, pois a maioria dos casos foram registrados por pessoas que estavam vulneráveis. Mas o que o estupro pode causar à sua vítima? O estupro pode causar danos físicos como lesões e doenças, além de traumas psicológicos profundos como depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. Bom, agora eu faço a seguinte pergunta: como podemos prevenir o estupro? Essa pergunta foi feita para algumas pessoas e essas foram as respostas delas. Olha, a questão do estupro aqui no Brasil é um assunto sério e que precisa de ser tratado com mais atenção pelas autoridades competentes, né? Precisa ter ações em conjuntas entre a Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria de Direitos Humanos e principalmente criar uma rede de apoio em torno da criança e do adolescente, uma rede de apoio em conjunta e principalmente criar uma conscientização com as crianças, com os adolescentes, sobre o que é estupro, sobre a violação do corpo, o que é permitido, o que não pode, o que pode, ouvir, acolher, né? Não culpar a criança e o adolescente ou a mulher pelo que acontece com ela, porque a violência nesse sentido não é culpa da vítima, né? A sociedade tem sempre uma tendência de culpabilizar a vítima. Então a gente precisa refinar esse olhar, né? Passar a ter um olhar mais acolhedor para quem sofre a violência. Como professora, eu acredito que a prevenção ela se dá por meio de políticas públicas que incluem a educação. A nossa sociedade é uma sociedade que culturalmente objetifica a mulher e isso, né, a falta de esclarecimento, a falta de uma educação voltada para a conscientização de que as mulheres são seres humanos, assim como os homens, gera esse tipo de comportamento nos homens. Isso junto com todo um aparato midiático,
que contribui para essa noção, né, para essa concepção da mulher enquanto um objeto sexual. Para mim, a única explicação para um homem violentar uma mulher é ele considerar que essa mulher não é um ser humano, e sim um objeto. Acredito, então, muito na educação nesse sentido. Não acredito em medidas punitivistas, né? Porque muitas vezes esses homens podem até parar na cadeia, mas a cadeia ela não é um ambiente propício para a recuperação dessas pessoas e para que elas tenham um entendimento do crime que elas cometeram, para que elas se conscientizem a respeito do que elas fizeram. Muitas vezes esses homens vão parar nas cadeias e ali eles saem piores, também porque existe uma vingança por parte de outros detentos, né? Então eles também sofrem muitas vezes a violência sexual ali e eles lidam com condições desumanas que não recuperam de maneira alguma esse ser humano, para que ele volta melhor para a sociedade, para que ele volta com uma consciência a respeito do crime que ele cometeu. Então eu acredito que políticas públicas no sentido de melhorar as condições desses detentos e projetos, né, sociais para que os homens possam falar sobre isso, possam falar e pensar sobre a condição de agressores, né, que muitas vezes eles exercem inconscientemente. E a escola precisa falar sobre a objetificação da mulher, sobre as atitudes machistas dos homens. As mulheres também precisam passar por esse processo educacional para elas também saberem como agir diante dos crimes que elas são submetidas, né, por meio da sociedade. E é isso. Então, o estupro é uma coisa muito ruim, né, que acontece na nossa sociedade. A gente vai buscando meios de nos protegermos em relação a isso, né, porque nós, enquanto mulheres, nós sempre andamos com medo de que isso possa acontecer conosco, né. A gente não pode usar uma roupa curta, uma roupa decotada, que a gente está correndo perigo. Mas, assim, além da roupa, mesmo nós usando roupa normal, a gente pode sofrer um estupro. Dentro de um trem a gente pode sofrer um assédio ou mesmo uma tentativa mais forte disso, né? Para coibir, eu acredito que tem que ter o respeito e que as autoridades ajam em relação a isso e também a consciência de cada um, né? Que os homens não nos vejam como um objeto. Eu acho que isso acontece quando os homens nos veem como um objeto, né? E pode fazer o que quer conosco, com os nossos corpos. Mas os nossos corpos, quem que manda e quem tem que ver os nossos corpos somos nós mesmos, nós mulheres, né? Então tem que ter uma ação coletiva mesmo na sociedade e que os homens entendam, né? Que a cada mulher que cuide e que é dona dos seus corpos, né? E não ver como um objeto, né? Eu acredito que isso seria uma forma de acabar, né? E como proteção a gente acaba tendo estratégia, né? Andando em grupos, procurando não ficar sozinha, estando sempre com alguém, como uma forma de proteção, né? Tipo, eu não gosto de falar que a roupa é a causa do estupro, entendeu? Porque eu acho que ninguém tem que estuprar ninguém, todo mundo tem que respeitar. Mas a gente procura usar roupas mais adequadas nos lugares para, como se fosse para não chamar a atenção. Mas eu acredito que mesmo se a gente usasse uma burca, a gente ia sofrer isso, porque isso vai além da roupa, né?